Existe uma guerra acontecendo contra você que não aparece para ninguém. Não tem barulho, não tem aviso, mas você sente. É aquele peso que surge do nada, aquela injustiça que você não consegue explicar, aquelas portas que se fecham mesmo quando você faz tudo certo. E o mais difícil não é a luta em si, é a sensação de estar sozinho nela. Talvez você já tenha se perguntado em silêncio: Deus, por que isso está acontecendo comigo? E mesmo sem resposta imediata, a dor continua, os ataques continuam, e a sua força começa a falhar. Mas o que você ainda não percebeu é que essa batalha não é apenas natural. Existe algo espiritual por trás disso tudo. E se a guerra é espiritual, a sua vitória também precisa ser. Hoje você vai ter acesso a uma oração que não apenas pede ajuda, ela ativa o céu. Uma oração baseada no Salmo 35, onde um homem cansado de ser atacado decidiu parar de lutar sozinho e chamou o próprio Deus para guerrear por ele. Você vai entrar em um posicionamento espiritual que pode mudar completamente o rumo dessa guerra. Porque quando Deus entra na batalha, o resultado sempre muda. Quando a guerra começa sem aviso, você não se preparou para isso. Em nenhum momento, alguém te avisou que esse tipo de luta chegaria. De repente, tudo começou a dar errado ao mesmo tempo. Relacionamentos se desgastaram, oportunidades desapareceram e até mesmo a sua paz foi roubada sem explicação. E o mais confuso é que por fora tudo parece normal. As pessoas continuam vivendo, sorrindo, seguindo suas rotinas. Mas dentro de você existe um conflito constante, uma pressão invisível que não te deixa descansar. Essa é a parte mais perigosa da guerra espiritual. Ela começa de forma silenciosa, sem alarde, sem sinais claros. Quando você percebe, já está no meio do campo de batalha, tentando entender o que aconteceu. Davi passou por isso. Ele não estava apenas enfrentando inimigos visíveis, mas também ataques injustos, perseguições sem motivo e palavras levantadas contra ele. E foi nesse cenário que nasceu uma das orações mais intensas das Escrituras, no Salmo 35. Ouça agora. Ó Senhor, defende-me dos que me acusam. Luta contra os que lutam contra mim. Põe tua armadura e toma teu escudo. Prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem. Que eu te ouça dizer: eu lhe darei vitória. Sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar, recuem envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra-os para longe, como palha ao vento, e que o anjo do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Não lhes fiz mal algum, mas eles me prepararam uma armadilha. Sem motivo, abriram uma cova para me pegar. Portanto, que venha sobre eles destruição repentina. Sejam pegos na armadilha que me prepararam. Sejam destruídos na cova que abriram para mim. Então me alegrarei no Senhor, exultarei porque Ele me salva. Eu o louvarei com todos os ossos de meu corpo. Senhor, quem se compara a Ti? Quem além de Ti resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que os exploram? Testemunhas maldosas depõem contra mim e me acusam de crimes que não cometi. Pagam-me o bem com o mal. Estou desesperado. Quando eles ficavam doentes, eu lamentava. Humilhava-me com jejuns por eles, mas minhas orações não eram respondidas. Como se fossem meus amigos ou familiares, eu me entristecia, como se lamentasse por minha própria mãe. Mas agora, em minha aflição, eles se alegram. Triunfantes, juntam-se contra mim. Pessoas que nem conheço me atacam, agridem-me sem cessar. Zombam de mim e me insultam, rosnam e me mostram os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Salva-me de seus ataques ferozes. Livra-me desses leões. Então te darei graças diante da comunidade e te louvarei perante todo o povo. Não permitas que meus inimigos traiçoeiros riam de mim. Não deixes que me desprezem os que me odeiam sem razão. Não falam de paz. Tramam contra os que vivem tranquilos na terra. Gritam: ah, agora o pegamos. Nós o vimos com os próprios olhos.
Viste tudo isso, Senhor. Não permaneças calado, Senhor, e não me abandones agora. Desperta. Levanta-te para me fazeres justiça. Defende minha causa, meu Deus e meu Senhor. Julga-me, Senhor, meu Deus, conforme a tua justiça. Não permitas que meus inimigos riam às minhas custas. Não deixes que digam, conseguimos o que queríamos, agora vamos acabar com ele. Sejam envergonhados e humilhados os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e desonra os que triunfam sobre mim. Exultem e alegrem-se. Porém, os que me defendem, que eles digam sempre, grande é o Senhor, que se agrada de abençoar seu servo com paz. Então proclamarei tua justiça e te louvarei o dia todo. Isso revela algo profundo. Nem toda guerra começa com um confronto direto. Algumas começam no invisível, no silêncio, naquilo que ninguém mais consegue ver além de você. E é exatamente por isso que você precisa aprender a reconhecer o tipo de batalha que está enfrentando. Porque enquanto você tentar lutar no nível errado, vai continuar se sentindo derrotado, mesmo tendo um Deus que já declarou vitória. O que você vai descobrir a partir de agora pode abrir os seus olhos para algo que sempre esteve acontecendo, mas você nunca percebeu. O tipo de batalha que ninguém vê. Existe um tipo de guerra que não deixa marcas no corpo, mas esgota a alma. Não aparece em exames médicos, não é comentada nas conversas do dia a dia, mas consome seus pensamentos, rouba sua energia e enfraquece sua fé. É a batalha que acontece no invisível. Você tenta explicar, mas ninguém entende completamente. Porque não se trata apenas do que está acontecendo ao seu redor, mas do que está sendo travado dentro de você. Uma mistura de medo, dúvida, cansaço e uma sensação constante de estar sendo pressionado por algo que você não consegue nomear. E é aqui que muitos se perdem, porque tentam resolver uma guerra espiritual com soluções naturais. Buscam respostas externas para um conflito que nasceu no mundo espiritual. E quanto mais tentam, mais cansados ficam. A Bíblia nos mostra que nem toda luta é contra pessoas. Muitas vezes, o que está por trás das situações são forças do mal, que operam em silêncio, influenciando ambientes, pensamentos e circunstâncias. E enquanto você não discerne isso, continua lutando contra alvos errados. Davi entendeu isso em um nível profundo. No Salmo 35, ele não direciona sua dor apenas aos homens que o perseguiam. Ele clama para que Deus entre na batalha, porque reconhece que existe algo maior acontecendo. Talvez o que você esteja enfrentando hoje não seja apenas azar, nem coincidência, nem uma fase ruim. Pode ser uma guerra que exige uma resposta espiritual. E se você continuar tentando vencer do seu jeito, vai continuar se desgastando. Mas quando você começa a enxergar além do natural, algo muda dentro de você. Sua postura muda, sua oração muda, sua fé muda. E é exatamente nesse ponto que começa a virada. Porque quando você entende o tipo de batalha que está enfrentando, você também descobre o tipo de arma que precisa usar. O grito de Davi, que atravessa séculos, Davi não estava escrevendo palavras bonitas. Ele estava lutando pela própria vida. Cada frase do Salmo 35 nasce de um lugar de dor real, de perseguição injusta, de ataques que ele não provocou. Não era teoria espiritual, era sobrevivência. Ele olha para o céu e, em vez de fingir força, ele clama, grita por socorro. Ele pede que Deus entre na causa, que lute por ele, que enfrente aqueles que se levantaram contra ele sem motivos. Isso revela algo poderoso. Deus não rejeita o clamor de quem está ferido. Deus responde à sinceridade de quem já não aguenta mais lutar sozinho. Existe um detalhe que muitos ignoram. Davi não tenta se vingar. Ele não assume o controle da situação. Ele entrega a batalha nas mãos do Senhor dos Exércitos. E é exatamente isso que transforma um desabafo da alma em uma arma espiritual. Talvez você tenha tentado ser forte por tempo demais. Guardou sentimentos, engoliu dores, tentou resolver tudo sozinho. Mas existe um momento em que o céu só se move quando você decide parar de se sustentar e começa a clamar com verdade, do fundo da alma.
O grito de Davi não ficou preso no passado. Ele atravessa gerações porque continua sendo a voz de quem está cercado, pressionado e injustiçado. É o eco de almas que sabem que só Deus pode intervir. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando você para de apenas pensar sobre Deus e começa a falar com Deus de forma real, algo se rompe no mundo espiritual. Porque não é o discurso perfeito que move o céu. É o clamor verdadeiro que sai do fundo da alma nos momentos mais difíceis da vida. E o que você vai perceber a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga Deus dentro da sua batalha. Quando Deus deixa de ser apenas refúgio e se torna guerreiro, muitas pessoas conhecem Deus como abrigo, como consolo nos dias difíceis. E isso é verdadeiro. Ele acolhe, sustenta e fortalece. Mas existe uma dimensão que poucos acessam. Deus não é apenas aquele que te protege. Ele é também aquele que luta por você e não te abandona nos momentos mais difíceis da sua vida. Davi revela isso de forma intensa. Ele não pede apenas paz, ele pede intervenção. Ele clama para que Deus se levante, enfrente seus inimigos e entre na batalha como um guerreiro em seu favor. Isso muda completamente a forma de orar, porque enquanto você vê Deus apenas como alguém que te ajuda a suportar, você continua carregando o peso da guerra. Mas quando você começa a enxergá-lo como aquele que guerreia por você, algo dentro de você descansa mesmo no meio do caos. Isso não significa que a batalha desaparece de imediato. Significa que você não está mais sozinho nela. Existe uma força maior se movendo, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem ver. E aqui está o ponto que muitos não entendem. Deus não entra em qualquer batalha. Ele entra quando você entrega, quando você reconhece que precisa dele, quando você para de tentar controlar tudo e se posiciona em fé, crendo que o Senhor de fato é o dono da sua vida. Davi não apenas acreditava em Deus. Ele confiava a ponto de colocar sua guerra nas mãos dele. E isso abriu espaço para uma intervenção que ele jamais conseguiria sozinho. Talvez você esteja cansado, porque ainda está tentando resolver tudo com a sua própria força e às vezes confiando no homem, tentando entender, justificar, controlar. Mas existe um nível mais profundo, onde você deixa de lutar sozinho e permite que Deus assuma o controle da guerra. E quando isso acontece, o cenário começa a mudar, mesmo antes de qualquer sinal visível. Mas existe algo que pode estar impedindo você de viver isso plenamente, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. O perigo de lutar sozinho, sem perceber. Existe um engano silencioso que prende muitas pessoas em ciclos de derrota. Elas acreditam que estão buscando a Deus, mas na prática continuam lutando sozinhas. Oram, mas não entregam. Falam com Deus, mas ainda tentam controlar cada detalhe da situação. Isso gera um desgaste profundo, porque você carrega um peso que nunca foi seu. Tenta resolver com lógica o que exige fé. Tenta acelerar processos que dependem do tempo de Deus. E sem perceber, transforma a batalha em algo ainda mais pesado. Davi nos mostra um caminho diferente. Ele não divide a guerra com Deus. Ele entrega completamente. Ele reconhece sua limitação e confia que Deus é suficiente para intervir. Mas aqui está o ponto que confronta. Enquanto existe dentro de você a necessidade de ter controle, de entender tudo, de garantir o resultado, você não consegue descansar plenamente em Deus. E sem esse descanso, a sua alma continua em guerra, mesmo quando a vitória já foi liberada no mundo espiritual. Lutar sozinho não é apenas agir sem Deus. É até incluir Deus, mas não permitir que Ele assuma o comando de sua vida. É continuar tomando decisões movidas pelo medo, pela ansiedade, pela pressa, e isso bloqueia algo poderoso. Porque a intervenção divina acontece quando há entrega real, não parcial. Talvez você esteja cansado não por causa da batalha, mas porque está tentando vencê-la da forma errada, na força do seu braço. E isso precisa mudar agora, porque existe uma forma de orar que muda completamente o cenário. Uma forma que não apenas expressa dor, mas ativa o céu de maneira estratégica. E é isso que você vai descobrir agora. A oração que ativa o céu
contra os seus inimigos. Existe uma diferença entre orar por alívio e orar por intervenção. Muitos pedem para se sentir melhor, mas poucos aprendem a orar de forma que o céu realmente se mova a seu favor. No Salmo 35, Davi não faz uma oração genérica. Ele é específico, direto, intencional. Ele pede que Deus lute contra os que lutam contra ele. Ele clama por justiça, por defesa, por ação divina. Isso revela um princípio poderoso. Existe uma forma de orar que não apenas consola a alma, mas ativa uma resposta no mundo espiritual. Essa oração nasce de um lugar de posicionamento. Não é desespero vazio, é fé alinhada com a verdade de quem Deus é. Davi sabia que Deus era justo, que Deus era defensor, que Deus não ignora a causa dos que são perseguidos sem motivo. E quando você ora com esse entendimento, sua oração deixa de ser apenas palavras e se torna um decreto espiritual. Talvez você tenha passado muito tempo pedindo para que as coisas parem de dar errado. Mas existe um nível mais profundo, onde você começa a pedir para que Deus intervenha diretamente, para que Ele se levante em sua defesa, para que Ele entre na guerra como juiz e guerreiro. Isso muda tudo. Porque quando o céu é ativado, aquilo que parecia travado começa a se mover. Situações começam a se inverter. Pessoas que estavam contra você perdem força. Caminhos que estavam fechados começam a se abrir de formas inesperadas. Mas existe um segredo dentro dessa oração que poucos percebem. Um detalhe que faz toda a diferença entre apenas falar com Deus e realmente tocar o coração dele. E é exatamente isso que vamos revelar neste momento. O segredo escondido nas palavras de Davi. Existe algo nas palavras de Davi que vai além do que está escrito. Não é apenas o que ele pede, mas como ele se posiciona diante de Deus. Ele não ora como alguém distante. Ele ora como alguém que conhece o caráter de Deus profundamente. Davi não tenta convencer Deus a agir. Ele ora baseado em quem Deus já é. Ele clama por justiça porque sabe que Deus é justo. Ele pede defesa porque sabe que Deus é defensor. Ele chama Deus para a batalha porque tem certeza de que Ele não abandona os seus. Em Isaías capítulo 49, no versículo 15, Deus nos diz: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Neste texto temos uma promessa que, mesmo nas circunstâncias mais extremas de rejeição humana, existe segurança e acolhimento no amor de Deus por aqueles que o buscam de todo o coração. Esse é o segredo que muitos ignoram. A força da oração não está apenas na intensidade, mas no alinhamento. Quando você ora sem conhecer quem é Deus, suas palavras se tornam frágeis. Mas quando você ora com base na verdade e confiança, sua voz ganha autoridade espiritual. Perceba que Davi não se apresenta como perfeito. Ele se apresenta como alguém que está sendo injustiçado. Ele não esconde sua dor, mas também não perde sua fé. Ele une vulnerabilidade com confiança. E isso cria uma conexão poderosa com Deus. Talvez você esteja orando, mas ainda não percebeu que falta esse alinhamento. Falta lembrar quem Deus é no meio da dor. Falta declarar verdades, mesmo quando tudo parece contrário. E quando isso muda, sua oração deixa de ser apenas um pedido e se torna um posicionamento. Mas existe um momento em que, mesmo orando assim, parece que nada acontece. O céu parece em silêncio, intransponível, e isso pode abalar até os mais fortes. E é sobre esse momento que precisamos falar agora. Quando o silêncio de Deus parece uma derrota, existe um momento na batalha que é mais difícil do que o ataque em si. É quando você ora, clama, se posiciona, e mesmo assim, nada parece mudar. O céu fica em silêncio, as circunstâncias continuam as mesmas, e a sensação que surge é de abandono. Esse é o ponto onde muitos desistem, porque é fácil confiar quando tudo começa a dar certo. Mas quando não há resposta visível, a mente começa a questionar, o coração enfraquece e a fé é testada no seu nível mais profundo. Davi também passou por isso. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus,
Ele enfrentou períodos em que parecia que Deus não estava agindo. E ainda assim, ele não recuou. Ele continuou orando, continuou declarando, continuou confiando. Isso revela algo poderoso. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, significa que algo já está sendo movido, mesmo que você ainda não consiga ver. Mas existe um perigo nesse momento. Interpretar o silêncio como rejeição. Pensar que Deus não ouviu, que Ele não se importa, ou que você está sozinho. E quando esse pensamento entra, ele enfraquece sua posição espiritual. O que você precisa entender é que a guerra não é decidida apenas no que é visível. Existe um processo acontecendo além dos seus olhos. E enquanto você permanece firme, mesmo sem respostas imediatas, você está sustentando algo que já começou a se mover no mundo espiritual. O silêncio não é o fim. Muitas vezes é o início da virada. E o que acontece nesse invisível pode ser muito mais poderoso do que qualquer sinal externo. A virada invisível que acontece no mundo espiritual. Existe um momento na batalha em que nada muda por fora, mas tudo já começou a mudar por dentro e no mundo espiritual. É a fase que poucos conseguem discernir, porque não há sinais, não há evidências, não há confirmação visível. E mesmo assim, é exatamente ali que a vitória começa a se formar. Enquanto você vê silêncio, Deus vê movimento. Enquanto você enxerga atraso, Deus já iniciou uma reviravolta. Porque o agir de Deus não depende do tempo humano, nem da lógica natural. Ele começa no invisível, onde ninguém consegue interferir. Davi entendia isso, mesmo sem ver resultados imediatos. Ele continuava declarando que seus inimigos seriam envergonhados, que seriam confundidos, que cairiam nas próprias armadilhas. Isso não era otimismo, era fé alinhada com o agir de Deus. E aqui está algo que pode transformar sua forma de enxergar essa guerra. Só porque você ainda não viu, não significa que não está acontecendo. Muitas respostas de Deus começam no oculto, sendo preparadas em detalhes que você jamais imaginaria. Talvez neste exato momento, aquilo que te persegue já esteja sendo enfraquecido. Aquela situação que parece travada já esteja sendo destravada. Aquela injustiça já esteja sendo revertida. Mas se você desiste agora, você abandona o processo antes de ver a manifestação. É por isso que a fé não se baseia no que se vê, mas no que se crê. Porque quem entende o mundo espiritual sabe que a maior parte da batalha acontece longe dos olhos humanos. E mesmo sem perceber, algo já começou a mudar. Mas existe um erro que pode interromper essa virada, mesmo depois de tudo já ter sido iniciado. O erro que impede muitos de vencerem suas batalhas. Existe algo que pode interromper a vitória, mesmo depois de Deus já ter começado a agir. Não é a força do inimigo, não é a gravidade da situação. É o que acontece dentro de você. Muitos perdem batalhas que já estavam sendo revertidas porque permitem que sentimentos errados assumam o controle. A mágoa começa a crescer. O desejo de vingança aparece. A incredulidade se instala de forma silenciosa. E sem perceber, a pessoa sai do lugar de fé e entra no lugar de reação emocional. Davi teve todos os motivos para se tornar amargo. Foi perseguido, traído, injustiçado. Mas no meio da dor, ele escolheu manter o coração alinhado com Deus. Ele não deixou que o ódio definisse suas atitudes. Ele não tentou fazer justiça com as próprias mãos. Isso revela um princípio espiritual profundo. A forma como você reage durante a guerra define se você vai ver a vitória ou não. Porque quando o coração se contamina, a visão espiritual se perde. Você começa a agir por impulso, toma decisões precipitadas e, muitas vezes, acaba atrasando aquilo que Deus já estava preparando. Talvez você esteja certo sobre o que fizeram com você. Talvez a injustiça seja real. Mas se você permitir que isso gere dentro de você algo que não vem de Deus, você acaba se afastando da posição onde a vitória se manifesta. Vencer não é apenas resistir ao que vem de fora. É proteger o que está dentro. E quando você entende isso, você para de focar apenas na batalha externa e começa a cuidar do seu posicionamento espiritual. Porque existe uma forma certa de guerrear.
uma forma que não depende da sua força, mas da sua conexão com Deus. E é exatamente isso que você vai aprender agora: como declarar guerra do jeito certo. Existe uma maneira de lutar que não gera desgaste, mas libera autoridade. Não é gritando mais alto, não é tentando forçar resultados, não é reagindo com desespero, é se posicionando espiritualmente com entendimento. Davi não entrou em guerra com suas próprias estratégias. Ele não tentou provar sua força, nem convencer seus inimigos. Ele se colocou diante de Deus e declarou sua confiança. Ele apresentou sua causa e deixou que o próprio Deus assumisse o controle da batalha. Isso muda completamente a forma de guerrear, porque declarar guerra do jeito certo não é atacar pessoas, é alinhar sua voz com a verdade de Deus, é declarar justiça sem desejar vingança, é se posicionar com fé, mesmo quando tudo ao redor tenta te empurrar para o medo. Talvez você tenha pensado que precisava fazer algo mais, correr mais, reagir mais rápido. Mas existe um nível onde menos esforço humano e mais dependência de Deus geram resultados muito maiores. Quando você ora com clareza, com fé e com entendimento, você não está apenas falando. Você está estabelecendo algo no mundo espiritual. E isso traz uma paz que não faz sentido. Mesmo no meio da guerra, você sente que não está sozinho. Existe uma segurança que não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. E quando você se posiciona assim, algo começa a acontecer com aqueles que se levantaram contra você. Porque Deus não apenas te protege, Ele também sabe lidar com quem te atacou. O momento em que Deus começa a confundir seus inimigos, existe um ponto na batalha em que Deus deixa de agir apenas em você e começa a agir ao seu redor. É quando aquilo que estava organizado contra você começa a se desestruturar sem explicação. Davi declara que seus inimigos seriam confundidos, envergonhados e surpreendidos. Não por força humana, mas pela intervenção direta de Deus. Isso revela algo poderoso. Quando Deus entra na guerra, Ele não apenas te fortalece, Ele desarma quem se levantou contra você. E isso acontece de formas que você não consegue prever. Pessoas que estavam decididas contra você começam a recuar. Planos que pareciam firmes simplesmente não se sustentam. Situações que estavam te pressionando começam a perder força. Não é coincidência. É Deus agindo. Mas existe um detalhe importante. Essa confusão não acontece no seu tempo, nem da forma que você imaginou. Deus trabalha com precisão. Ele conhece cada detalhe, cada intenção, cada caminho oculto. E quando Ele decide agir, tudo começa a se reorganizar. Talvez você ainda não tenha visto isso acontecer, mas isso não significa que não esteja em processo. Muitas vezes Deus já começou a agir na vida de quem se levantou contra você, preparando uma reviravolta que você nem imagina. E quando isso se manifesta, fica claro que não foi você. Não foi sorte, não foi acaso, foi Deus. E quando você começa a perceber isso, algo muda dentro de você. Sua fé se fortalece, sua confiança se aprofunda e você entende que cada batalha tem um propósito maior. Porque toda guerra vencida carrega algo além da vitória. Carrega uma história, o testemunho que nasce da guerra vencida. Toda batalha que você enfrenta carrega dentro dela algo que vai além da dor. Existe um testemunho sendo formado, mesmo enquanto você ainda está lutando. E quando a vitória se manifesta, aquilo que parecia apenas sofrimento se transforma em prova viva do agir de Deus. Davi não apenas venceu suas guerras. Ele transformou cada livramento em declaração pública da fidelidade de Deus. O que antes era perseguição se tornou testemunho. O que antes era dor se tornou autoridade espiritual. Isso revela um propósito que muitos não enxergam no meio da luta. Sua vitória não é apenas sobre você. Ela alcança outras vidas. Pessoas que nunca te ouviriam em tempos de paz vão prestar atenção quando virem o que Deus fez na sua guerra. E aqui está algo profundo. O testemunho tem poder de destravar a fé de outros. Quando alguém vê que Deus agiu na sua vida, isso acende esperança em quem já estava prestes a desistir.
Talvez você ainda esteja no meio da batalha, mas o seu testemunho já está sendo escrito. Cada lágrima, cada oração, cada momento de resistência está construindo algo que no futuro vai impactar pessoas que você nem conhece. E quando esse momento chegar, você não vai falar de teoria, vai falar de experiência. Vai dizer que Deus realmente intervém, que Ele realmente luta, que Ele realmente transforma cenários impossíveis. Mas existe algo que sustenta você até esse testemunho se tornar realidade. Porque entre a promessa e a manifestação, existe um caminho que poucos conseguem permanecer. O poder de continuar orando mesmo cansado. Existe um tipo de cansaço que não é físico, é um peso na alma, uma sensação de desgaste que vem de lutar por tanto tempo sem ver mudança. E é justamente nesse ponto que muitos param de orar com intensidade, não porque deixaram de crer, mas porque estão exaustos. Só que é aqui que está um dos maiores segredos da vitória espiritual. Davi não orava apenas quando estava forte. Ele orava no limite, quando estava cercado, quando estava ferido, quando parecia que não havia saída. E isso revela algo profundo. A oração mais poderosa não nasce da força, nasce da dependência. Continuar orando mesmo cansado é um ato de fé que rompe barreiras invisíveis. É dizer, mesmo sem palavras perfeitas, que você ainda confia, que você ainda espera, que você ainda acredita que Deus está ouvindo. E nesse tipo de oração existe uma profundidade diferente. Não há aparência, não há esforço para impressionar. Existe apenas verdade. E Deus responde à verdade. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, sem energia, sem motivação, sem saber o que dizer. Mas o que você precisa entender é que Deus não está esperando uma oração perfeita. Ele está esperando um coração que não desistiu. E quando você continua, mesmo cansado, você entra em um nível de perseverança que poucos alcançam. É nesse nível que muitas respostas são liberadas, porque existe um momento em que o céu responde não apenas à sua fé, mas à sua resistência. E agora, chegou o momento mais importante de todos, a oração final que sela a sua vitória. Agora não é mais sobre entender, é sobre se posicionar. Existe um momento em que você para de apenas ouvir e decide entrar na batalha da forma certa. E esse é o momento que pode mudar tudo. Feche seus olhos, se possível. Concentre sua mente. Não repita palavras vazias. Ore com consciência, com fé, com entrega. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, entra hoje na minha causa. Assim como está escrito, luta contra os que lutam contra mim. Defende-me daqueles que se levantam sem motivo. O Senhor conhece cada injustiça, cada ataque, cada palavra que foi lançada contra mim em secreto. Pai, eu não vou mais tentar resolver essa guerra sozinho. Eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que tem me ferido, tudo aquilo que tem me perseguido, tudo aquilo que tem roubado a minha paz. Levanta-te, Senhor, como meu defensor. Vai à frente de mim como guerreiro. Confunde aqueles que intentam o mal contra a minha vida. Que os planos deles não prosperem. Que toda a armadilha preparada contra mim se volte contra eles conforme a tua justiça. Guarda o meu coração para que eu não me perca no meio dessa guerra. Tira de mim toda mágoa, toda ansiedade, todo desejo de vingança. Eu escolho confiar em ti. Mesmo sem ver, eu declaro que o Senhor já está agindo. Mesmo em silêncio, eu creio que o Senhor já começou a virar essa situação. E quando essa vitória se manifestar, eu não vou esquecer. Eu vou testemunhar. Eu vou declarar que foi o Senhor quem fez. Porque a batalha não é minha. A batalha é tua. E a vitória também, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Se essa oração falou com você, não ignore esse momento. Permaneça firme, porque algo já começou a mudar, mesmo que você ainda não consiga ver.